Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um exercício aqui, né? Exercício número 22, ele fala: determinar a área de um sedimentador pelos métodos de Quint e Biscaia para operar com 45,3 toneladas por hora de carbonato de cálcio, né? Tendo 236 gramas de sólido por litro de suspensão aquosa. O lodo deve ter 550 gramas de sólido por litro de suspensão. É informado também, né, o rodo sólido, 2,8 gramas por centímetro cúbico, e ele pede também para determinar a altura do sedimentador. Bem, aqui são as informações iniciais, né? Vazão máxima, né, que a gente já fez as devidas conversões, a concentração de sólidos na alimentação, né, 236 kg por metro cúbico, mesma coisa aqui a concentração de sólidos no espessado, 550, a massa específica do sólido 2.800, essa aqui é a massa específica do fluido, né? No exercício a gente só sabe que é água, né? Não informa a temperatura, então aqui tem um valor genérico de 1.000 kg por metro cúbico. E a gente vai determinar então aqui qual que é a fração de sólidos aqui o volume, né? De sólidos na alimentação, tá? Para isso a gente vai estar utilizando, né, a concentração de sólidos na alimentação e dividir pelo o rodo sólido, tá? Então vamos obter 0,0843 aqui para a alimentação, e para o espessado a gente faz o mesmo procedimento, né? A gente pega a concentração de sólidos no espessado e divide por 2.800 também, tá? A gente vai obter aqui 0,1964. Com relação à massa específica da alimentação, né? A gente tem um conjunto aqui, né? Onde a gente tem tanto o sólido com carbonato, sendo carbonato de cálcio, mas a gente também tem uma parte líquida, né? Que é a água, né? Então a massa específica é o conjunto desses dois, né? Então a gente tem essa relação aqui. Então a gente tem a fração volumétrica aqui de cada um, né? Lembrando que é só da alimentação, né? A gente não usa esse valor do espessado, né? São todos relacionados com a alimentação. Sendo que aqui a gente avalia a parte do sólido, né? A gente vai ter o valor do sólido, né? Para 1 litro de suspensão, que é o que a gente tem aqui no enunciado, né? Então, se você sabe o valor dessa fração aqui, né? Sabe que o valor é de entre 0 e 1, o resultado que você vai ter aqui do epsilon zero. Todo o resto, né? Se aqui você tem o valor dos sólidos, todo o resto é líquido, né? Então, a gente pode fazer essa relação aqui de 1 menos, né, o valor da fração daqui da alimentação, né? Vezes o rodo fluido. Então, a gente tem a soma entre os dois vai dar, então, o conjunto, né? A massa específica da alimentação inteira, tá? Então, a gente vai colocar esse valor em prática. Então, a gente precisa do epsilon zero vezes o rodo sólido aqui, mais 1 menos o epsilon zero vezes o rodo do fluido, que é 1.000, tá? Então, aqui a gente tem 1.151,7 kg por metro cúbico, né? A gente precisa do valor, né, de vazão volumétrica na entrada do equipamento, né? No entanto, o exercício nos deu, né, vazão máxima. Então, a gente precisa fazer essa conversão aqui. Para isso, a gente utiliza a vazão máxima, então, e divide pela massa específica na alimentação. Né? Então, a gente tem que na entrada do equipamento, temos uma vazão de 39,33 metro cúbico por hora. Tá? Então, esses aqui são os dados do enunciado, né? O que a gente precisou aqui calcular e converter. O exercício ele pede para a gente determinar a área, tanto pelo método de Quint quanto de Biscaia. Né? Lembrando que o método de Biscaia é uma simplificação do método de Quint, então sempre que a gente puder resolver por Biscaia, é mais interessante, tá? E ele também pede para a gente determinar a altura do sedimentador, tá? Então vamos começar pelo método de Biscaia, calculando qual que é a área desse sedimentador aqui. Para o cálculo da área pelo método de Biscaia, a gente utiliza essa equação, né? Essa equação, ela depende do T mínimo, tá? No entanto, para a gente saber a relação com o T mínimo, a gente precisa do valor do Z mínimo, tá? E para a gente saber isso aqui, a gente precisa do gráfico. Então, tanto para o método de Quint quanto para o método de Biscaia, a gente tem que fazer o gráfico a partir desse conjunto de dados, né, que foi dado aqui no enunciado, né? Então, a gente tem o valor do tempo, que vai ser o valor do eixo do x, né? E no eixo das ordenadas aqui a gente tem o valor da altura, né? É um teste em proveta, então é a altura ali do que a gente tem ali da nossa suspensão aquosa na proveta, tá? Então, vamos colocar os dados no gráfico, né? Vamos ativar aqui. Então, a gente tem
aqui esse gráfico, né? Então, no eixo aqui das ordenadas, a gente tem a altura, né, no eixo Z, e no tempo aqui no eixo do X, a gente tem o tempo em horas, tá? Então, assim, né, quando a gente tem o método de Biscaia, a gente precisa desse valor aqui do Z mínimo, tá? O Z mínimo é dado por essa equação aqui, tá? Então, vai dar um valor aqui no eixo do Z, né? Esse valor a gente vai fazer essa interseção vai interceptar a curva aqui, né? Da curva aqui do Z por T, né? E a gente faz a leitura aqui, então, do T. Esse valor do T, então, vai ser o nosso T mínimo, tá? Então, vamos calcular primeiramente o valor do Z, né? Ele é o ε0 vezes o z0, né, que é a altura aqui no tempo inicial, né, é o primeiro valor ali, dividido pelo a fração volumétrica aqui no espessado, tá? Então, 0,1545 a gente tem metros, né, 0,15 metros. Então, a gente vai ter um valor mais ou menos por aqui, né? Lembrando que se vocês forem fazer isso aqui em prova, né, vocês vão ter provavelmente em papel milimetrado, né? Então, é só fazer, né, uma reta aqui, a hora que interceptar o eixo, né, você faz a leitura do T mínimo. Como eu vou pegar um valor um pouquinho mais preciso, eu vou aproveitar que eu tenho a tabela e vou fazer uma interpolação aqui, né? O valor que a gente teve foi de 0,15, então ele está entre esses dois, né? Ele está nesse conjunto de dados aqui, né? Então a gente vai ver qual que é o valor do tempo, né, intermediário aqui a partir dos dados que a gente obteve, tá? Então, para fazer a interpolação, a gente vai pegar os valores, né, superior aqui e inferior do y, certo? Dividir pelo correspondente aqui em relação ao x, menos o valor do x. Isso daqui a gente vai multiplicar pelo valor que você encontrou aqui no z, menos, né, o valor do x0 aqui, digamos assim, o inferior, né? Vou colocar mais um parênteses para melhorar aqui, mais o valor do y0 aqui, o inferior, né? Então a gente vai ter um valor de t mínimo de 1,66 horas, tá? Isso aqui é só um preciosismo, né? Não precisa você ser tão rigoroso aqui com relação à leitura do gráfico, tá? Mas vai ser interessante, né? Já que a gente está no Excel mesmo, né? Então é interessante a gente fazer a leitura apropriada, né? A partir desses valores, então, a gente pode determinar a área, tá? Então a área, a gente isola o A aqui, né? E calcula quanto que vai dar, né? A gente vai ter vazão vezes o T mínimo dividido pelo Z0. Vamos colocar ali. Então a gente tem a vazão volumétrica vezes o T mínimo que a gente encontrou aqui, dividido pelo Z0, tá? O Z0 é o valor inicial aqui da altura no tempo inicial, né? Então a gente tem uma altura, né, pelo método de Biscaia, de 181,48 metros, tá? Vou deixar marcado aqui, né? Esse aqui é o valor que a gente obteve, né? Um dos pedidos do exercício, né? Determinar a área do sedimentador pelo método de Biscaia. Bem, com relação ao método de Quint, né? Vamos ver quanto que a gente vai encontrar para a área a partir desse método, né? A gente precisa, para determinar a área aqui, a gente utiliza essa equação, tá? Então a gente precisa de alguns valores para chegar até ali, como por exemplo o caso, né, da velocidade aqui, que a gente vai ter aqui de velocidade de sedimentação. A gente precisa do valor do ZI, né, que é no instante I aqui, também a altura da interface, né, tanto quanto a fração aqui no instante I, tá? Então a gente vai precisar de todos esses valores, tá? Eu já coloquei, já deixei aqui já esquematizado para a gente poder não perder muito tempo no vídeo. Então já tem os valores aqui. Para determinar esses valores aqui, você tem que fazer uma regressão linear, tá? Então o valor da velocidade de sedimentação é o valor que vai estar relacionado o coeficiente angular, enquanto que o ZI é o valor que você vai ter no coeficiente linear, tá? Então, né, obviamente que numa prova, né, você vai precisar utilizar a calculadora, então é bom saber fazer, né, regressão linear na calculadora. Bem, mas eu vou mostrar aqui também, né, os valores, né, de cada conjunto para vocês darem uma olhada. Então, para isso, eu vou mostrar aqui no gráfico, né, eu vou selecionar dados, vou ativar aqui. Veja que a gente tem, então, o coeficiente angular de ponto a ponto, né? Então, por exemplo, se você tem um coeficiente angular
né, você vai fazer na calculadora lá, né, a regressão linear desse primeiro conjunto de pontos, né, o valor do coeficiente angular, ele vai dar 0,144, né, você utiliza esse valor em módulo aí, você vai ter o valor, né, da velocidade de sedimentação. Enquanto na altura ali do ZI, no instante I ali, você vai ter o 0,36 que representa o coeficiente linear. Tá? Então você vai fazer isso para ponto a ponto, né? Então você vai pegar lá na calculadora e vai fazer para o próximo conjunto de dados, né? Você vai obter lá, ó, 152, 0,152 e 0,362. Vai seguir fazendo até o final, ponto a ponto, tá? 0152, 0362, e aí você vai obtendo para todos os valores ali, né? Os valores de coeficiente angular e linear. Para a gente determinar qual que é essa fração aqui, volumétrica, né, em relação aos sólidos no instante I, a gente utiliza essa equação aqui, né? ε0 vezes E0 dividido pelo ZI que a gente encontrou. Então, vamos fazer esse cálculo, né? Então, ε0 está aqui, vezes o Z0, que é esse daqui. Eu vou deixar fixo, né? Esse valor aqui. Opa, deixa eu deixar esse valor do ε0, eu vou deixar ele fixo, né? Pronto. Vezes o valor do Z0, que também é um valor que a gente vai deixar fixo, tá? Isso aqui dividido por o ZI, né? Que a gente acabou de encontrar. Vou colocar aqui. Né? Então, o ZI vai dar aqui 0,0843. A gente vai fazer isso aqui para todos, né? Dito isso, a gente pode calcular a área, tá? A área está aqui, né? A gente tem que passa multiplicando a área pela velocidade de sedimentação e passa, né, a velocidade que estava multiplicando dividindo, tá? Então é só colocar aí, a gente tem todos os valores, né? Então, a gente tem vazão vezes esse aqui fixo também, né? A gente tem vazão vezes o ε0, tá? Fixo, dividido pela velocidade aqui, tá? Isso aqui vezes 1 dividido pela o EI, né? O que a gente tem aqui, menos o 1 dividido por o valor da fração volumétrica dos sólidos aqui no espessado, que é esse valor aqui que a gente vai também deixar fixo, tá? Então, agora a gente pode encontrar a área, né? A gente vai fazer isso aqui para todos, tá? Veja que por esse método a gente tem vários, né, valores que a gente tem aqui para a área, né? No entanto, o valor que a gente vai utilizar é o valor que é o maior, né? Você vai fazer a leitura aqui e vai verificar que 181,48 é o maior valor que a gente tem, né, de área, tá? Então, pelo método de Quint, veja que fazendo aqui pelo Excel, né, a gente obteve o mesmo resultado tanto para o método de Biscaia quanto para o método de Quint, né? Se você estiver fazendo no papel, né, com calculadora, você vai ver que, né, vai dar uma diferençazinha, mas a ideia aqui é que fiquem os resultados, né, bem parecidos, né? Então, primeira parte do exercício, né, determinar a área do sedimentador pelos dois métodos, está aqui. Agora a gente precisa determinar a altura total desse sedimentador, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, a altura total é a soma, né, do H1, H2 e H3. Então, primeiramente, né, H1. O valor do H1, né, ele é um valor que é arbitrário, né? Você vai escolher um valor aqui entre 0,45 e 0,75. Eu sempre gosto de pegar um valor intermediário, né? Então, 0,45 mais 0,75, né? E dividir por 2, pegar o valor médio aí, 0,6, tá? Para o valor do H2, ele depende aqui de um dado que a gente não tem, né? Que é o tempo de residência, tá? Deixa eu inserir aqui uma setinha aqui para nós poder verificar ali as etapas, né? Então, assim, quando a gente vai fazer esse método aqui, a gente faz a leitura
Veja que aqui ele tem um comportamento linear, tá? Nesses 4 primeiros pontos, né, dá para dizer que ele tem um comportamento linear. A partir daqui você vê que começa, né, a fazer essa curva. Então a leitura aqui do tempo de residência, a hora que começa é sempre a hora que começa ali a parte de curvar, né? A hora que vem, né, esse processo aqui. E a gente termina a hora que também termina a sedimentação. Você vê que esses dois pontos, eles são muito parecidos, né? Você já pode dizer que a partir daqui, né, a sedimentação está completa, né? Seria interessante se a gente tivesse mais dados intermediários aqui, né? Veja que ele tem um tempo de 4,75 horas e depois o próximo ponto é no tempo 12 horas, né? Então seria mais interessante ver pontos intermediários. Como não tem, né, eu vou determinar que o tempo de residência termina aqui, tá? Eu vou dizer que o tempo de residência ele termina aqui. Né? A gente pode, né, se tivesse mais pontos, né, você poderia dizer que ele está um pouco mais à frente, né? Como não tem, né, é um valor que você pode determinar aqui. Cada professor tem o seu estilo, né, para determinar se, por exemplo, seria esse ponto ou algum ponto intermediário aqui, ou até mesmo esse que eu estou escolhendo. Para esse conjunto de dados, então, eu vou escolher, né, que o tempo de residência é de 4,75 horas e começa aqui no tempo de 1 hora, tá? Então, a gente vai utilizar esses valores aqui para o cálculo. Então, a gente tem ali 4 dividido por 3, né, que é essa equação aqui para H2, vezes o valor do Z mínimo, né, que a gente já determinou aqui, vezes o tempo de residência, né, então que a gente vai utilizar o 4,75, né, que representa esse ponto aqui, menos o valor de 1 hora, né, que é o valor que representa esse ponto aqui, tá? Então esse é o nosso tempo de residência, e isso aqui dividido por o T mínimo, né, que é 1,66 horas ali, tá? Então a gente vai obter então uma altura, né, H2 de 0,42 metros, tá? E por último, né, essa altura H3 do sedimentador, ele tem um valor aqui relacionado com diâmetro, tá? Que é um valor que também não temos, né? Porém, a gente já determinou a área, tanto pelo método de Quinte quanto pelo método de Biscaia, né? Então, a gente pode utilizar 0,073 vezes, né? A gente sabe que isso aqui é, né, a área aqui que a gente tem desse sedimentador aqui. A gente vai utilizar πd ao quadrado dividido por 4, né? Aqui no exercício, né, ele não fala que esse sedimentador ele é cilíndrico, tá? Existem sedimentadores, por exemplo, que são quadrados, mas a gente vai considerar aqui que ele é a seção aqui transversal, a área de seção transversal cilíndrica, tá? Então, a gente vai utilizar πd ao quadrado dividido por 4, né? Vamos isolar d para a gente ter o valor aqui, então, a gente tem que 4, vou colocar aqui mais um parênteses, a gente tem 4 vezes a área, pode pegar qualquer uma, né? O resultado é igual, vou utilizar de Quinte aqui, tanto faz. Isso aqui dividido por π, tá? Então, dividido por π, e eleva isso aqui na meio para a gente poder resolver essa raiz, né? Então, a gente vai ter um valor aqui da altura de da altura H3, né? 1,11, tá? Então, a altura total é a soma desses três valores aqui, do H1, H2 e H3, tá? Então, obtivemos uma altura, né, do sedimentador de 2,17 metros e para sua área, né, 181,48 metros, né, tanto para o método de Quinte quanto para o método de Biscaia, tá? Para esse exercício era isso, espero que tenha ficado claro, né? Os dois métodos aí são bem simples de serem utilizados, mas dependem de vários cálculos, né? Principalmente aqui, talvez, né, dê uma olhada na parte de usar a regressão linear na calculadora, tá? Bem, era isso, até a próxima, valeu!